Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal. Hoje Globo Esporte 12/7, trazendo as últimas informações do Mengão. O Flamengo que vive uma mini crise ali envolvendo o Pedro, envolvendo até o Boto ali que teve uma contratação negada dentro do clube, mas o Flamengo está a todo vapor no mercado da bola. O Flamengo entra em campo hoje, mais tarde ali às 3 horas, contra o São Paulo, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Então você, se é torcedor do Mengão e não quer perder nenhuma notícia, já se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante deixar o like, pessoal. O vídeo vai ser entregue para mais torcedor do Flamengo. Agora, sem mais enrolação, bora pro Globo Esporte de hoje. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora 12h59, vocês têm a boa pra hoje já? É sábado, hein? A boa de hoje é o Brasileirão de volta e tem Flamengo e São Paulo a partir das 4 da tarde ao vivo na Globo. A bola rola às 4h30. Então vamos falar com o Carlos Gil, que tá no Maracanã e traz as informações pra gente. Boa tarde, Gil, seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Abrindo os portões do Maracanã, né? Oficialmente vão abrir daqui a 30 minutinhos para o torcedor chegar. É a volta do Brasileirão e o Flamengo líder enfrentando um São Paulo em crise. O tricolor paulista vem de 3 derrotas seguidas. O Flamengo tem seus probleminhas também, né? Negociou o Gerson, o Pulgar tá machucado e tem a questão do Pedro. O atacante não foi relacionado nem para o banco de reservas. O técnico Felipe Luiz considerou que o desempenho dele ao longo da semana, nos treinamentos, não foi satisfatório e optou tecnicamente mesmo por não trazer o Pedro sequer como opção no banco de reservas. Com isso, vamos ver na tela o provável Flamengo que vai entrar em campo daqui a pouco. Tem o Wesley aí na direita, há a possibilidade do Varela jogar também. Gostaria de destacar o Jorginho no meio-campo. Pela primeira vez, o jogador vai atuar como profissional em gramados brasileiros. Ele estreou pelo Flamengo lá nos Estados Unidos, nunca jogou no Brasil. E aí tem De La Cruz, Arrascaeta, mais na frente o Luiz Araújo, o Gonçalo Plata e no comando do ataque o Bruno Henrique nessa vaga que em teoria estaria brigando aí com o Pedro. O torcedor do Flamengo está com saudade do time depois da Copa do Mundo, da campanha que foi até as oitavas de final. Comprou barulho, hein? Mais de 53 mil ingressos vendidos até ontem. A expectativa é que hoje o público chegue na casa dos 60 mil. Flamengo e São Paulo, a bola rola às 4h30. Eu faço convite para que todos nos acompanhem a partir das 4 no Bora Pro Jogo. O encontro está marcado, Mari. Beleza, e tô vendo aí atrás de você, vai ter mosaico, hein? Já tô vendo papéis vermelhos distribuídos. Boa tarde a você, Gil. Até a próxima. Olha, depois de mais de um mês fora, o Fluminense voltou para casa. É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, o Mengão entra em campo logo mais às 3 horas, 3h30 da tarde, contra o São Paulo, defendendo a liderança do Brasileirão. Brasileirão tá de volta. Mengão tá todo vapor, já teve tempo para treinar nesse pós-mundial. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, pessoal, pra gente aqui dentro da plataforma. Informação do Flamengo, reforço, escalação, tudo você vai encontrar aqui. E claro, pessoal, deixando os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande. Bora pro conteúdo. Para as informações, eu vou começar falando do Pedro, que eu acho que é o assunto que vocês estão mais ansiosos aí para saber. Gente, antes de mais nada, esse assunto, Pedro, não é se o jogador é bom ou se o jogador é ruim. Não é se ele faz gol ou se ele deixa de fazer gol. A grande questão em relação ao Pedro, na visão da comissão técnica, e isso precisa ficar muito claro para vocês, a decisão de tirar o Pedro da lista de relacionados, ou melhor, de não relacioná-lo, porque quando a gente fala tirar, é como se ele tivesse sido relacionado e depois tirar o nome dele. Ele não foi relacionado porque a comissão técnica, leia-se Felipe Luiz, não quis relacioná-lo. Não tem nada a ver com José Boto, não tem nada a ver com BAP, a diretoria não se mete nisso. E eu acho que a diretoria não tem que se meter em decisões de treinador. É o treinador que escolhe, é o treinador que escala, é o treinador que relaciona atletas para os jogos. E o Felipe Luiz decidiu não relacionar o Pedro por falta de comprometimento na visão do Felipe Luiz. Eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais, que eu vou ler para vocês aqui, é uma postagem curta. A ausência de Pedro na lista de relacionados do Flamengo contra o São Paulo é um recado
de Felipe Luiz para os demais jogadores. Tem que ter comprometimento. Se o atleta não demonstrar esse tipo de atitude no dia a dia, nos treinamentos, não terá presença garantida nem na lista de relacionados. Recentemente, Felipe Luiz fez isso com Alan Cian, e o garoto reagiu super bem, tanto é que voltou a ser relacionado e mostrou serviço em campo. Certo ou errado, Felipe Luiz é o comandante e ele certamente sabe mais do que a gente o que está acontecendo dentro do ninho do urubu. E, gente, na boa, o Pedro, ele não agrada nos treinamentos ao técnico Felipe Luiz há muito tempo. E isso é informação e eu já havia dito aqui para vocês no canal e quem me acompanha no SBT. Repito, galera, certo ou errado, o Felipe Luiz sabe mais do que acontece lá no ninho do urubu. E eu vou dar a minha opinião. Por mais que o jogador seja um craque, por mais que o jogador seja o Pedro, se ele não mostrar comprometimento, vontade, eu particularmente não gosto. Eu prefiro um cara tecnicamente abaixo, mas que corra atrás, que mostre comprometimento, que dê a vida nos treinamentos, a um atleta de alto nível técnico que, não está nem aí. E esse é um dos motivos, na ocasião, quando começaram a especular Neymar no Flamengo, eu falei, eu não quero Neymar no Flamengo, porque para mim não é um atleta que mostra comprometimento. Ou melhor, o Neymar não é atleta. O Neymar é um jogador de futebol que não mostra comprometimento no dia a dia. E se o Pedro não está mostrando comprometimento, o Felipe Luiz está certo. Ponto e acabou. Agora eu tenho um ponto. Se o Felipe Luiz chegar após o jogo contra o São Paulo e alegar que não relacionou o Pedro por questões físicas, aí ele está totalmente errado. Ele tem que virar e ser sincero. Tal como ele foi nas saídas de Alcaraz e de outros jogadores aí. Mas Vene, o Pedro não mostra comprometimento e ele continua relacionando o Michael Cebolinha. Repito, não tem nada a ver com nível técnico. Tem a ver com comportamento no dia a dia. É a parte do comportamento que não agrada ao técnico Felipe Luiz. E vou falar novamente. Sendo assim, o Felipe Luiz está certo. Por mais que o jogador seja um craque, se ele não mostrar comprometimento no dia a dia, ele não tem que ser relacionado, ele não tem que jogar. Atleta nenhum tem vaga cativa no Flamengo. O clube é maior do que qualquer jogador. Nessa eu estou com Felipe Luiz. Ponto. Mas, como isso aqui é um canal extremamente democrático, eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Não, tem que relacionar o Pedro mesmo assim, mesmo ele não mostrando comprometimento. Gente, cada um tem a sua opinião, respeito a de vocês e essa é a minha. E é óbvio que é importante saber a de vocês também. Então podem comentar à vontade. E por falar em Felipe Luiz, a informação que eu tenho, com todo respeito a alguns colegas que noticiaram que a proposta do Flamengo é para o contrato até dezembro de 2027, a informação que eu tenho junto à diretoria do Flamengo é que a proposta de renovação de contrato para o técnico Felipe Luiz é até dezembro de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. O contrato atual dele é até o fim desse ano. E a diretoria renovaria até dezembro do ano que vem, e essa conversa vem acontecendo já há alguns dias. Bom, quero a opinião de vocês também. Vocês querem a renovação de contrato do Felipe Luiz? Tendo em vista que rede social agora anda dizendo que Felipe Luiz é estagiário, só porque não ganhou do Bayern de Munique. Até parece que o Flamengo está em crise na zona de rebaixamento. Pessoal, não custa nada lembrar, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, fez uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes, foi eliminado para o Bayern de Munique, uma das maiores equipes do mundo, e era uma equipe, uma das favoritas para vencer a competição. Não vejo motivos para a crise, mas parece que no Flamengo tudo é motivo. É aquela famosa frase de um inscrito aqui no canal, que eu não sei o nome, só lembro que comentou: crise o Flamengo faz em casa, porque é inacreditável. Pessoal, vamos lá. Vitor Hugo, por hora, ele não vai para o Famalicão. Conversei com uma pessoa do Famalicão, da diretoria, e essa pessoa me disse que o Famalicão foi comunicado de maneira oficial que o Flamengo não quer mais fazer um negócio 50-50, liberando o jogador sem compensação financeira e ficando com 50% dos direitos econômicos. Agora o Flamengo quer emprestar o jogador. Vene, ele vai para o Famalicão? A gente ainda não sabe, ainda não tem uma decisão. O
Famalicão ainda não disse se vai querer por empréstimo, se vai tentar por empréstimo. Fato é que, por hora, o jogador não será utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz não quer utilizá-lo. E, gente, por falar em Felipe Luiz, isso precisa ser dito, tá? Várias decisões estão sendo tomadas no dia a dia com o aval do Felipe Luiz. O Flamengo foi atrás do Juninho com o aval do Felipe Luiz. O Flamengo foi atrás do Mickey Johnston, aquele jogador que foi vetado por BAP, com o aval do Felipe Luiz. Eu entendo cobrar José Boto, BAP, diretoria, mas vem cá, o Felipe Luiz também precisa ser cobrado por certas decisões, porque tudo passa por ele também, tá? Inclusive passa por ele também o próximo assunto aqui, Matheus Gonçalves. Muita gente criticando a venda do jogador, ele está sendo vendido porque o Felipe Luiz não vai utilizá-lo. E a diretoria entende que ele ficando sem ser utilizado, ele só vai se desvalorizar. Então o Flamengo está vendendo. E lembrando, eu não comentei isso no último vídeo que a gente trouxe em primeira mão da venda do Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. O Flamengo vai receber o valor de 3,5 milhões de euros à vista. Isso faz total diferença. É melhor receber 3,5 milhões de euros à vista a receber 5 milhões em 4 anos. Isso é economia, gente. Isso é fato. Isso não é a Vene que está dizendo. Você e do outro lado, você prefere receber 22,5 milhões de reais agora à vista ou receber, sei lá, quanto é que daria aí? 5 milhões vezes 6, 30 milhões em 5 anos. Eu tenho certeza que você ia preferir receber 22,5 milhões de reais à vista. É óbvio, pô. Isso é economia, gente. Qualquer pessoa tomaria essa decisão. E é isso. Ele está saindo por conta disso. E é à vista. O Flamengo vai manter. E só uma correção: o Flamengo não vai manter 50% dele. O Flamengo vai manter 35% dele, porque 15% pertence aos empresários. Então, essas são as informações de momento em relação a Flamengo. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Bastidores. Saiba por que Pedro ficou fora da lista do Flamengo contra o São Paulo. Saída de treino e conversa com capitães estão entre os episódios que simbolizam o atual desgaste entre o atacante e o clube. O desgaste na relação entre Pedro e Flamengo ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. A ausência do atacante na lista de relacionados para enfrentar o São Paulo no sábado no Maracanã pelo Brasileirão. A decisão de Felipe Luiz reflete um momento de dificuldade do jogador no clube. No treino de quarta houve um episódio simbólico do desencontro atual. Enquanto Felipe Luiz comandava um coletivo, alguns jogadores ficaram fora. O camisa 9 participou de 2 blocos do treino, foi retirado do terceiro e faria outra atividade antes de retornar para o quarto e último bloco. No entanto, ele comunicou ao auxiliar Márcio Torres que estava com a perna pesada e deixou o gramado. O GE apurou que a atitude incomodou integrantes da comissão técnica e alguns jogadores. Para ele, Pedro deixou o treino antes do fim sem motivo justo. O atacante vê diferente. Uma vez que avisou ao auxiliar que sairia de campo, ele nega com veemência que tenha abandonado a atividade. Na quinta, o camisa 9 participou normalmente do treinamento. Na sexta, no entanto, foi retirado do coletivo e recebeu a notícia de que ficaria fora contra o São Paulo. Procurado para comentar a atual situação de Pedro, o Flamengo optou por não comentar o caso e informou que questões envolvendo a rotina de trabalho e o dia a dia de treinamento são tratadas internamente. Já a assessoria de imprensa do jogador preferiu não se pronunciar. Recentemente, alguns atletas procuraram a comissão e a diretoria para relatar mal-estar com certos comportamentos de Pedro e pedir um posicionamento do clube. No último sábado, dia da reapresentação do elenco após a Copa do Mundo de Clubes, Pedro não se reuniu somente com Felipe Luiz. Os 4 capitães do elenco, Arrascaeta, Bruno Henrique, Alexandre e Léo Pereira, conversaram com o atacante. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.